Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre a miopia. A miopia basicamente é quando o olho, que parece muito uma daquelas câmeras fotográficas de antigamente que tinha filme, se torna maior do que o tamanho normal. Com isso, o foco da imagem que a gente está olhando passa a ser encurtado e você não consegue enxergar o que está longe. Além disso, quando a miopia é muito grande, muito forte, acima de 6 graus, a gente começa a chamar ela de alta miopia. Ela induz aumenta o risco de outras doenças, por exemplo, o descolamento de retina, o próprio glaucoma, a degeneração miópica. E por que a miopia está se tornando tão importante? Porque a gente tem observado um aumento enorme da prevalência de miopia, principalmente nos países asiáticos. E por que isso está acontecendo? Os estudiosos perceberam que a grande pressão por ensino, por educação, tem levado as crianças a ficarem o dia inteiro praticamente dentro de uma sala de aula ou em casa estudando, principalmente no leste e no sudeste asiático. Essas crianças estão se tornando míopes em até 80, 90% dos casos quando se tornam adultos. É uma prevalência, uma incidência assustadora. E por que essa epidemia está acontecendo? Os estudiosos foram percebendo que a luz natural do sol é fundamental para que o olho da criança tenha um crescimento saudável e que ela atinja a idade adulta com o tamanho de 23 milímetros mais ou menos, que é o tamanho normal do olho humano. Quando ele está acima disso, ela fica míope. Por isso que a gente não vê essa epidemia de miopia na África, onde as crianças ficam muito mais ao ar livre e não tem uma educação tão rígida e tão extensa ou tão intensiva como acontece hoje em dia na Ásia e em outros locais. Isso é tão verdade que em Israel, jovens que estudam em colégios ortodoxos judeus, que é aqueles judeus ortodoxos que usam aquela roupa preta, que não comem carne de porco de jeito nenhum, eles ficam o dia inteiro estudando, enclausurados, e eles desenvolvem mais miopia, tanto do que as suas irmãs, que não podem estudar nessas escolas, têm que estudar em escolas religiosas ou em escolas seculares, como outros garotos que não vão para esse tipo de escola. Por quê? Porque a permanência longe da luz solar acaba alterando o tônus de algumas substâncias neurotrópicas na retina, mais precisamente a dopamina, e que vão levar a esse aumento exagerado do tamanho do globo ocular e que na idade adulta vão trazer outras complicações. A gente tem chamado esse tipo de miopia adquirida, porque ela não é dependente de fatores genéticos, como a maioria das miopias que tínhamos até então. Hoje em dia, a maioria das miopias é decorrente desses hábitos e condições de vida a que as crianças são expostas e que elas não teriam essa miopia se não fossem expostas a essa educação tão intensiva. Então, a primeira dica que a gente dá para você é que os seus filhos passem pelo menos 3 horas todos os dias num ambiente aberto, sem paredes, se possível sem teto. A criança não precisa tomar o sol na cabeça, mas ela tem que estar num lugar onde a luz do sol seja proeminente, para que essa luz em todas as faixas do espectro visível, em todas as faixas de cor, vai ajudar o desenvolvimento ocular e visual dessa criança, evitando que ela tenha miopia. Além disso, você deve levar o seu filho todos os anos ao oftalmologista, pelo menos até os 12 anos de idade, porque a criança que tem uma miopia ou qualquer problema visual não sente, e ela só é detectada quando essa criança é levada anualmente ao médico e o seu grau é comparado. E se a criança estiver desenvolvendo um aumento muito grande do globo ocular, que possa levar à miopia, além dessas medidas de evitar o ambiente fechado, de expor a criança à luz natural, seja na rua, seja no parque, seja no quintal, seja em quadra, piscina, a gente pode precisar de usar uma substância que atualmente tem sido relacionada com a prevenção do aumento da miopia, pelo menos até os 14, 15 anos de idade, que é um colírio que o oftalmologista prescreve e vai acompanhando, e ele pode reduzir em 50% e até 80% o avanço dessa miopia. Significa que uma criança que tem por volta de 6 anos de idade 1 grau de miopia, em vez de chegar à vida adulta com 6 ou 7, chegue com 2. Isso vai fazer a vida dela totalmente diferente.
Além desse tipo de miopia, nós temos também outra miopia chamada de curvatura, que é quando a córnea assume um formato alterado. Isso pode acontecer em várias distrofias corneanas que geralmente começam na infância, como ceratocone, ou a degeneração marginal pelúcida, e que são mais frequentes em crianças que esfregam os olhos. Então, além desse segmento, é também importante fazer uma análise da córnea da criança para termos certeza que nós não estamos lidando com uma miopia de outra natureza, cujo tratamento e prevenção é diferente. E sempre surge a pergunta, será que a miopia está sendo porque meu filho passa muito tempo no celular ou no computador jogando? Ninguém sabe. Muita gente procura encontrar uma correlação entre a miopia e o uso de celular ou de computador, mas até hoje a gente não conseguiu separar se o uso do computador, do celular, da visão de perto leva a um aumento da miopia ou se é porque esses aparelhos são usados dentro de casa onde a criança não está exposta à luz solar. Até hoje o que a gente tem é que provavelmente se essa criança for usar o celular num ambiente aberto, como a varanda ou como o quintal, debaixo das árvores durante o dia, provavelmente ela não deverá ter um aumento significativo da miopia ou uma indução de uma miopia em níveis significantes na população geral. Então, tirando o fato de que esses aparelhos eletrônicos podem levar a outros problemas como sedentarismo, como vícios posturais, problemas nas articulações, etc. e tal, para a visão, se o seu filho gosta muito de celular, faz um trato com ele. Você pode usar o celular, mas de dia, lá fora no quintal, pelo menos umas 3 horas por dia. E isso vai estar com certeza preservando ele dessa epidemia de miopia adquirida. Se você se identificou com algum desses problemas relatados nesse vídeo, ou se você ainda tem alguma dúvida sobre a sua condição ou de alguém que você conhece que é próximo a você, procure o seu oftalmologista. A São Lucas está de portas abertas para cuidar de você em todos os sentidos.